Olá, meu nome é Gláucia, eu sou médica clínica e paliativista. Também tenho mestrado em ensino em saúde pela Faculdade de Medicina de Marília. E nossa proposta aqui é tentar ajudar na identificação e no diagnóstico de delírio em pacientes internados, em pacientes hospitalizados. Essa apresentação é um resultado de uma dissertação de mestrado feito em parceria com toda a equipe da Faculdade de Medicina de Marília e com a orientação do professor Antônio Carlos Queira Júnior, que foi o meu orientador ao longo do trabalho de dissertação de mestrado durante 2 anos. O resultado são ações com relação à melhoria da capacidade, das habilidades, das competências dos estudantes e dos profissionais de saúde, enfermeiros e médicos, sobre o conhecimento, a identificação, o manejo de pacientes em delírio. A gente estudou os pacientes hospitalizados, então nós vamos introduzir os assuntos aqui. E um dos resultados do nosso trabalho foi o manual clínico, que nós vamos explicar nessa apresentação. Nós dividiremos em partes. Essa é a primeira parte, que fala sobre os conceitos iniciais sobre o delírio em pacientes hospitalizados. Então, é um documento que faz uma análise abrangente em pacientes hospitalizados. O delírio é uma condição neuropsiquiátrica muito frequente, subdiagnosticada. Então, nós precisamos fazer essa abordagem com quadros clínicos, com critérios diagnósticos, opções terapêuticas, prognóstico. E o material, como eu disse, foi desenvolvido para auxiliar os profissionais de saúde, os estudantes. Nós incluímos também um contexto de delírio em cuidados paliativos, que é um sintoma fundamental que nós precisamos abordar para garantir conforto, dignidade, alívio do sofrimento, tanto para o paciente como seus familiares. Então, nós vamos abordar nesse manual os fundamentos do delírio, avaliação e diagnóstico, prevenção e tratamento, populações especiais, casos clínicos e protocolos e recursos. Entendendo o delírio nessa primeira parte. Então, o delírio, como eu disse, é uma condição neuropsiquiátrica que causa alterações do nível de consciência, da atenção, é um distúrbio global da cognição do paciente. Ele tem um início rápido, um curso flutuante, é potencialmente reversível, representa uma emergência médica, então nós precisamos fazer o diagnóstico e intervenções. Até 30% dos pacientes hospitalizados, de uma maneira geral, podem apresentar o delírio. Nas unidades de terapia intensiva, pode chegar a 80%. E nos pacientes em cuidados paliativos, em fase final de vida, também tem grande prevalência, maior que 80%. No entanto, mais de 70% dos casos são subdiagnosticados, confundidos com seus diagnósticos diferenciais, e os principais são demência e depressão. Então, nós precisamos saber as características essenciais do delírio. Alteração aguda do estado mental, que começa de horas a dias, uma atenção prejudicada, uma cognição global alterada, flutuação dos sintomas ao longo do dia e evidência de uma causa orgânica subjacente. Os subtipos clínicos do delírio, nós temos evidências de delírio hiperativo, com agitação, inquietação, alucinações, o delírio hipoativo, com letargia, diminuição da responsividade das atividades, e o delírio misto, que ele alterna as características do delírio hiperativo e as características do delírio hipoativo.
Ao longo do dia, o paciente pode ficar mais agitado em alguns momentos, mais letárgico em outros momentos. Então, nós não podemos negligenciar os sintomas, não podemos deixar de conhecer os subtipos. O subtipo hipoativo é o mais subdiagnosticado. Esses pacientes, às vezes, eles são tidos e relatados como deprimidos, bonzinhos, que não dão trabalho, mas na verdade pode ser que ele esteja com alteração dos domínios cognitivos que tenha características essenciais do diagnóstico de delírio e muitas vezes não é diagnosticado. Então, nós precisamos conhecer o comportamento, as características da mudança do comportamento, a cognição, alterações do nível de consciência, principalmente nas populações de alto risco de apresentar o delírio. Então, quais são os fatores de risco? A idade avançada, alguma demência diagnosticada previamente, pré-existente, um comprometimento cognitivo, nós precisamos saber identificar, um histórico, se já teve delírio em outras internações, a ficha de comorbidades, né? Às vezes o paciente com várias comorbidades, multimorbidades, ele pode também ter predisponência, fragilidade, síndrome da fragilidade do paciente idoso, déficits sensoriais, déficits visuais, déficits auditivos e o uso de várias medicações que configura a polifarmácia. Também os fatores precipitantes, que muitas vezes são associados aos fatores predisponentes e acaba resultando na manifestação clínica do delírio. Infecções do trato urinário, pneumonias, distúrbios metabólicos, medicações inapropriadas como anticolinérgicos, benzodiazepínicos, a desidratação, a desnutrição, privação de sono, dor não controlada, retenção urinária, constipação não tratada, hipóxia aguda, aquela hipóxia que está prejudicando o paciente também precisa ser abordada. O excesso de contenção física indiscriminado, mudanças ambientais às quais os pacientes não estão adaptados. Então, a fisiopatologia do delírio, ela é complexa, multifatorial, envolve desequilíbrio em diversos neurotransmissores. Existem hipóteses, a mais aceita tem relação com a diminuição da atividade colinérgica associado ao aumento da atividade dopaminérgica. E outros neurotransmissores também estariam envolvidos, como a acetilcolina, que já foi falado, né? Mas também a serotonina, a histamina, o GABA, o glutamato, a norepinefrina. Além disso, processos inflamatórios sistêmicos também podem estar associados como aumento das citocinas pró-inflamatórias, causando disfunção da barreira hematoencefálica e neuroimunológica em pacientes idosos frágeis. Mesmo insultos fisiológicos relativamente pequenos podem desencadear uma resposta inflamatória muito intensa, desproporcional e culmina no delírio. O modelo de reserva cognitiva explica por que pacientes com fatores predisponentes desenvolvem delírio com estressores menos intensos. Quanto maior o número de fatores de vulnerabilidade, menor é o limiar para desenvolver delírio quando expostos a fatores precipitantes. Essa relação inversa explica por que os idosos com demência têm menor reserva cognitiva, eles podem desenvolver delírio após uma simples infecção urinária, enquanto adultos jovens geralmente necessitam de insultos mais graves para poder desenvolver o delírio. Quais são as ferramentas de avaliação do delírio? Nós temos
um diagnóstico essencialmente clínico, baseado em critérios, em instrumentos que precisam ser validados. A avaliação sistemática e regular de pacientes de risco é fundamental para a detecção precoce e o manejo adequado. Na avaliação inicial, nós precisamos coletar a história completa, o exame físico detalhado e fazer uma revisão de prontuário desse paciente. Nós precisamos realizar a aplicação de instrumentos de rastreio, ferramentas validadas para detecção de delírio. Nós precisamos fazer a investigação de causas subjacentes, exames complementares são necessários, laboratoriais, de imagem, individualizado caso a caso, para perceber e identificar qual é a situação clínica que está subjacente à manifestação do delírio, para assim poder fazer uma definição do diagnóstico. Atualmente, o diagnóstico ele pode ser baseado já no CID-11 e ainda no DSM-5. Principais ferramentas de avaliação, então, nós temos aqui o CAM, que é o método de avaliação da confusão mental. Ele tem 4 características. Precisamos ter o início agudo com curso flutuante, desatenção, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência. É uma ferramenta de avaliação rápida, de aplicação prática, que pode ser usado em enfermarias de uma maneira geral. Ainda nós temos o método de avaliação específico para a UTI, o método de avaliação 4AT, que é usado mais em idosos e em emergências, e outros testes menos utilizados, mas também são importantes. O DRS é mais para pesquisas científicas, a pesquisa clínica, e o NUDESC ele é mais específico da enfermagem. Os critérios do diagnóstico DSM-5, eles incluem distúrbios da atenção e consciência, desenvolvimento em curto período com tendência a flutuar ao longo do tempo, distúrbio cognitivo adicional ao prévio do paciente, o paciente fica diferente do que ele era, do que a família reconhece como normal, como basal desse paciente. E esse distúrbio não é melhor explicado por outro transtorno pré-existente, é algo diferente que está acontecendo. E há evidência de que o distúrbio é uma consequência direta de uma condição médica, uma intoxicação por substância, exposição a toxinas, ou precisa ser considerado não só uma etiologia, uma causa subjacente, mas pode ser múltiplas etiologias. É importante ressaltar que o diagnóstico diferencial deve contemplar, né? Nós precisamos pensar na demência, na depressão, na psicose, em outras condições neuropsiquiátricas. Em pacientes com demência pré-existente, o diagnóstico de delírio sobreposto requer a identificação de uma mudança aguda no estado basal do paciente. Então, os pacientes previamente com diagnóstico de demência podem apresentar delírio sobreposto à demência e muitas vezes os acompanhantes, os familiares vão relatar que identificaram uma mudança aguda, algo diferente, algo novo na história deste paciente. Identificado o delírio, como que nós podemos pensar na prevenção? Estratégias de intervenção multidisciplinar. Então, a prevenção é a estratégia mais eficaz do delírio. Estudos mostram que a intervenção multicomponente não farmacológica pode reduzir a incidência do delírio em até 40%. Isso é muito bom. Essas estratégias são particularmente importantes para pacientes identificados como de alto risco. Então,
identificamos os pacientes de alto risco e esses pacientes eles têm maior benefício das estratégias de prevenção. Nessa população, nós conseguimos fazer a prevenção do delírio com as estratégias de intervenção multidisciplinar e não farmacológicas. Orientação cognitiva, reorientação regular no tempo e espaço, presença de calendários, relógios, objetos familiares, comunicação clara, objetiva, manutenção de óculos, aparelhos auditivos. Se o nosso paciente fizer uso de equipamentos, de aparelhos, de óculos, de qualquer tecnologia assistiva que ele tenha o hábito de utilizar, isso é melhor que seja mantido durante uma internação, uma hospitalização. Nós precisamos realizar a promoção do sono, redução de ruídos e interrupções noturnas, ajuste de luzes conforme o ciclo circadiano, evitar procedimentos não urgentes durante a noite, técnicas de relaxamento, evitar medicações que interferem no sono. Tudo isso precisa ir de encontro à realidade do próprio serviço e da equipe que está trabalhando naquele local de assistência e individualizando caso a caso. Mobilização precoce. Também precisamos trabalhar com a mobilização dentro das primeiras 24 horas, quando possível. Progressão gradual de atividade física, fisioterapia regular, minimização de dispositivos restritos, redução do tempo de permanência no leito. Hidratação e nutrição também é muito importante, avaliar o estado de hidratação do paciente, como que está sendo a ingestão oral de alimentos, de líquidos, suplementar quando necessário, procurar assistir os pacientes durante as refeições, né? Uma ajuda para se alimentar, um posicionamento adequado. Adaptação da dieta às preferências e capacidades do paciente, individualizando caso a caso, dentro do contexto clínico de cada paciente. Outros componentes incluem manejo da dor, tanto o subtratamento como o excesso de analgesia e de opioides podem precipitar delírio. Revisão regular das medicações, descontinuação de fármacos inapropriados, manutenção adequada de oxigênio. Às vezes o paciente ele já tem uma hipoxemia crônica, então a gente pode tolerar uma hipoxemia crônica, porém, se é uma queda de saturação mais aguda, por conta de uma pneumonia, então nós precisamos adequar aquela saturação para o paciente manter os seus níveis cognitivos dentro do basal dele. Realizar hidratação e tratar os distúrbios hidroeletrolíticos. O envolvimento familiar é crucial, tanto para fornecer informações sobre o estado basal do paciente, quanto para auxiliar na orientação e conforto. Familiares podem ser instruídos e trazer objetos pessoais, fotos e outros itens que venham a ajudar na orientação para criar um ambiente mais acolhedor, familiar, em que o paciente se sinta mais acolhido. Existem programas que eles tentam estruturar, orientar os profissionais dos hospitais nessa prevenção, nesse manejo da intervenção multidisciplinar. Nós temos o programa HELP e a estratégia do NICE, que são diretrizes guidelines internacionais que demonstram eficácia na redução da incidência, duração e gravidade do delírio. Essas abordagens enfatizam a importância da educação da equipe de saúde e da implementação sistemática de protocolos de prevenção em pacientes de risco. Como que nós podemos falar do tratamento não farmacológico no delírio?
tudo começa com a conscientização da sua importância. O manejo não farmacológico constitui a base do tratamento do delírio. Independente do subtipo, da etiologia, essas intervenções visam não apenas aliviar o sintoma do paciente, mas também eliminar e reduzir fatores precipitantes, melhorar a funcionalidade, prevenir as complicações do delírio. Então, olha, o primeiro ponto que aparece aqui para nós é a identificação e tratamento das causas subjacentes, tratamento de infecções, tratamento correto de distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos, revisão e ajuste medicamentoso, manejo da dor, tratamento da hipóxia e correção de retenção urinária, fecal, tudo isso precisa ser ajustado. Aqui na sequência, otimização do ambiente calmo e bem iluminado durante o dia, redução de ruídos desnecessários, iluminação noturna adequada para evitar as ilusões visuais, as alucinações, né? Presença de objetos familiares, minimização de transferências entre os leitos da unidade. Mudar o paciente de leito de maneira desnecessária também às vezes causa alguma inquietação, algum desconforto. Evitar contenção física sempre que possível. Na sequência aparece para nós a comunicação terapêutica. A comunicação também é um ponto-chave. Nós precisamos fazer uma abordagem calma e que dê segurança ao paciente. Nós precisamos fazer instruções simples e claras para que o paciente entenda as orientações. Nós precisamos evitar confrontos e argumentações desnecessárias, porque naquele momento talvez o paciente não venha a entender o que está acontecendo de fato, a realidade, ele não tenha o cognitivo naquele momento preservado para entender alguma alteração que esteja acontecendo na realidade. Então, nós não podemos confrontar e argumentar contra esse paciente. Às vezes, concordar e entender e reavaliar em um novo momento, conversar com os familiares. Fazer a validação emocional. Os sentimentos desse paciente precisam ser validados, ele precisa se sentir compreendido. Antes de fazer os procedimentos ou durante, ir conversando, ir explicando o que está sendo feito com o paciente para ele se sentir mais seguro, para ele sentir o objetivo do tratamento, entender e aceitar os procedimentos. E a continuidade da equipe assistencial, a passagem de plantão desses casos de delírio, ela é muito importante, até mesmo para a continuidade do tratamento e da aceitação da abordagem do paciente. A reorientação contínua e delicada é fundamental, evitando confrontar o paciente quando este apresenta percepções alteradas da realidade. Em vez de contradizer, recomenda-se reassegurar, distrair, redirecionar a atenção. O uso de técnicas de comunicação adequadas, como falar em tom calmo, manter contato visual e apresentar-se ao paciente a cada interação, contribui significativamente para reduzir a ansiedade e a confusão. Então, é muito importante. Aí nós temos que o delírio hiperativo, a gente tem as técnicas de desescalada comportamental e criação de um ambiente tranquilo e seguro são prioritários. Já para o subtipo hipoativo, a estimulação sensorial, mobilização, engajamento em atividades é muito importante. E aqui, o envolvimento da família como uma parceira no cuidado também tem resultados positivos. Familiares podem auxiliar na reorientação, oferecer segurança emocional e ajudar a equipe a reconhecer mudanças sutis no comportamento.
A educação dos familiares sobre a natureza do delírio, seus sintomas flutuantes e a importância de abordagens não confrontacionais é a parte essencial do tratamento. E aqui, tratamento farmacológico. Se nós não conseguimos prevenir o delírio com todas as estratégias, ou se nós falhamos em alguma das estratégias, nós precisamos, às vezes, lançar mão do tratamento farmacológico, principalmente no delírio hiperativo, na agitação perigosa. Então, o tratamento farmacológico do delírio deve ser considerado apenas como adjuvante às medidas não farmacológicas, sendo reservado para situações em que os sintomas causem sofrimento significativo do paciente, comprometam a segurança ou interfiram em intervenções médicas necessárias. É fundamental ressaltar que nenhuma medicação está aprovada especificamente para o tratamento do delírio e que todas apresentam risco potencial, especialmente em idosos. Aí, ó, indicação para intervenção farmacológica. Agitação que ameaça a segurança do paciente ou de terceiros. Angústia severa causada por alucinações, delírios. Insônia grave, não responsiva a medidas não farmacológicas, interferência com tratamentos médicos essenciais, sintomas que causem sofrimento significativo ao paciente. E nós temos os princípios gerais da farmacoterapia. Iniciar com a menor dose eficaz possível, utilizar medicações por curto período, monitorar efeitos adversos rigorosamente, reavaliar a necessidade diariamente, evitar múltiplos psicotrópicos em associação e considerar vias alternativas de administração, oral, endovenosa, subcutânea, qual a via nós vamos escolher. Nós temos a indicação de antipsicóticos atípicos, a risperidona, a quetiapina e olanzapina, com grandes benefícios da quetiapina. Nos hospitais públicos já está disponível. Seria uma primeira opção oral. A primeira linha para agitação, psicose. Tomar cuidado com os efeitos de prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, com excesso de dose que pode levar a uma sedação e efeitos extrapiramidais. Os antipsicóticos típicos, o haloperidol como primeira escolha, é uma opção que existe endovenosa e intramuscular, nos hospitais públicos está disponível. Nas indicações aparece agitação grave em situações de emergência, também pode causar efeitos extrapiramidais e prolongamento do intervalo QT. Então, a questão de iniciar com uma dose menor possível, ela é muito importante para essa prevenção, essa precaução dos efeitos que podem acontecer, tanto extrapiramidais como alterações no ritmo cardíaco. Alfa-2 agonista, a desmetedomidina e a clonidina, elas são mais usadas em UTI. Em primeira opção, a desmetedomidina, que ela é usada em pacientes que estão, às vezes, com terapia invasiva em UTI, com medicação, com ventilação mecânica. Nós precisamos ficar atentos com hipotensão e bradicardia, que são os efeitos dessas medicações, e ajustar a dose menor possível para cada paciente. A melatonina pode ser indicada se há distúrbio do sono, também uma prevenção dessa parte do sono. Geralmente é bem tolerada. E os benzodiazepínicos, o lorazepam, o midazolam, eles não são indicados no delírio, apenas se for uma abstinência por álcool, drogas
ou que o paciente já fazia uso de sedativos, de benzodiazepínicos e ficou sem, entrou em abstinência, ou precisa continuar o uso, que o paciente em delírio, em internação, com uma causa clínica subjacente, uma infecção, alguma cirurgia, algum outro diagnóstico, não é o momento ideal para fazer o desmame dos benzodiazepínicos. Então, nós podemos manter nos pacientes que já estão usando ou retornar nos pacientes que entraram em abstinência ou usar por um curto período nos pacientes que estão com abstinência por álcool e drogas, porque eles podem piorar o delírio, por isso que nós não podemos usar em todos os pacientes. E eles também causam maior sedação, depressão respiratória, tudo isso. Então, em contexto de cuidados paliativos, especialmente no fim de vida, o tratamento prioriza conforto e alívio do sofrimento. Então, isso pode justificar uma abordagem com doses de uso de medicações que têm um efeito mais sedativo. Quando indicado, a sedação paliativa pode ser considerada nos casos de delírio refratário, delírio terminal, após a discussão detalhada com o próprio paciente, se for possível, num momento de maior lucidez, porque o delírio ele oscila ao longo do dia, ou, se não for possível, entrar em uma decisão compartilhada com familiares, explicando os objetivos de cuidado e entrando ali numa solução para aquele caso. É importante enfatizar que o tratamento farmacológico deve ser sempre acompanhado da contínua investigação e manejo das causas subjacentes, bem como da manutenção rigorosa das intervenções não farmacológicas. A necessidade de medicação deve ser reavaliada pelo menos todos os dias, uma vez ao dia, com redução gradual da dose assim que possível. Então, se o paciente começa a melhorar, começa a sair do delírio, nós precisamos ir reduzindo a dose e até mesmo suspender a medicação. Uma consideração especial que nós gostaríamos de trazer é o delírio em cuidados paliativos. Eu sou paliativista, então eu preciso falar sobre esse assunto que é muito importante. O delírio em cuidados paliativos é extremamente comum. Muitos pacientes podem apresentar o delírio e principalmente no final da vida, quase todos os pacientes podem apresentar manifestações de delírio. Nessa população, o delírio representa uma fonte significativa de sofrimento, tanto para o paciente como para familiares e cuidadores, além de complicar a avaliação de outros sintomas, como dor, dispneia, constipação, retenção urinária. Então, precisamos conhecer e abordar o delírio. Em cuidados paliativos, o manejo do delírio representa um desafio assim único. A abordagem deve equilibrar a investigação e o tratamento das causas potencialmente reversíveis, com o conforto do paciente e os objetivos globais de cuidado. Em pacientes com expectativa de vida mais prolongada e melhor estado funcional, uma avaliação diagnóstica completa, intervenções mais intensivas podem ser apropriadas. Já em pacientes em uma fase mais avançada das doenças, caminhando para a finitude, para o fim de vida, o foco vai recair sobre o controle dos sintomas e o conforto, sempre conversando com o próprio paciente, quando não for possível, em decisões precisamos fazer as decisões compartilhadas com os familiares e os cuidadores. Então, nós precisamos saber se existe alguma causa reversível. Identificação de causas reversíveis. Avaliar causas como medicação, desidratação, infecções, dores. Então, nós precisamos avaliar se existe benefício de identificar uma causa reversível com uma investigação diagnóstica.
Nós precisamos fazer a revisão dos medicamentos, descontinuar medicações não essenciais, é muito importante descontinuar anticolinérgicos, às vezes o próprio corticoide pode causar, o excesso de corticoide pode causar delírio, os próprios benzodiazepínicos, como já citamos, os riscos dessa classe de medicações. A otimização do ambiente, garantir um ambiente calmo, familiar, com presença de entes queridos, objetos significativos. Esse momento do paciente em cuidados paliativos, nós precisamos trazer para ele tudo o que tenha sentido e significado para ele, para os seus familiares, para os seus acompanhantes, para os seus cuidadores. Então, o ambiente ele influencia muito. A intervenção farmacológica apropriada pode ser necessária, então nós podemos precisar, pode ser que a gente precise utilizar medicações para controle sintomático conforme o necessário, considerando sedação paliativa em casos refratários. A questão da sedação paliativa em casos refratários é um tema bem amplo que nós precisamos abordar em uma outra aula. Mas pode ser que o delírio se torne refratário a todas as medidas, o paciente já com uma doença muito avançada, em sofrimento intenso, é preciso discutir a sedação paliativa. Então, a comunicação clara e compassiva com a família é essencial. Muitos familiares interpretam o delírio como loucura ou pensam que o paciente está desistindo, gerando sofrimento adicional. Explicar a natureza do delírio como resultado do processo de doença e não como uma escolha ou falha de caráter do paciente pode aliviar significativamente a angústia familiar. Em casos de delírio terminal refratário, nos quais os sintomas permanecem incontroláveis apesar de tentativas adequadas de tratamento, a sedação paliativa pode ser considerada. Essa decisão deve ser tomada após discussão detalhada com a família e equipe, com clareza sobre os objetivos e expectativas do procedimento. É fundamental diferenciar a sedação paliativa, que visa aliviar o sofrimento que é naquele momento muito intenso, intolerável. E às vezes a família vai questionar sobre abreviar a vida, sobre eutanásia, sobre coisas que vão acelerar o processo de morte. Nós precisamos aliviar o familiar, explicar a ele o que é a sedação paliativa para o alívio do sofrimento e diferenciar de outras questões que muitas vezes eles não têm o conhecimento, nem o preparo teórico para saber a diferença. Então, o profissional de saúde também é um agente que vai ajudar a levar esse conhecimento para a família sobre a importância do controle do delírio, para diminuir o sofrimento, tanto do paciente como dos familiares. Agora nós vamos começar a segunda parte, finalizamos aqui então o primeiro vídeo sobre o manual de delírio em pacientes hospitalizados, que foi a introdução de todos os conceitos teóricos, e aí agora na segunda parte, no próximo vídeo, nós falaremos sobre alguns casos clínicos. Até mais!